Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 6. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 11º, versículos de 1 a 11 do capítulo 6 de 2 Samuel. Diz assim a palavra do Senhor: Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, e sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali, junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Vamos orar novamente? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar a Tua palavra. Quantas pessoas ao redor do mundo desejariam um momento assim e não possuem? Porque primeiro, o Senhor não possui a Bíblia nas suas mãos, não possui o texto da Escritura na sua língua, não possui um lugar seguro para se encontrar com o Senhor, não possui ninguém para explicá-las. Senhor, como nós temos privilégios. Por isso, meu Pai, perdoa, Senhor. Perdoa, meu Deus, por sermos negligentes nesse sentido. Perdoa, Senhor, aqueles que no dia do Senhor não atenderam a sua convocação, que preferiram, Senhor, a sua própria comodidade. Perdoa-lhes, ó Senhor, os pecados, assim como os nossos. E ajuda-nos, ó Senhor, nesse instante, para experimentarmos da sua voz e sermos orientados por Ti, no nome de Cristo. Amém. Queridos, nós vivemos numa época muito prática. Basicamente, nós não gostamos de coisas que dão trabalho. Nós queremos fazer as coisas sempre de forma muito mais fácil. E quanto mais coisas para facilitar a nossa vida, melhor. De forma que a cozinha melhorou bastante nesse sentido. Antigamente, precisava levar o café já torrado com açúcar para um pilão, passar um dia todinho pilando aquele café, depois peneirar, para depois fazer o café. Era um trabalhão. Hoje a gente já compra empacotado, prontinho, você já escolhe qual é o tipo do café, vem tudo prontinho já. A quantidade de equipamento de uma cozinha, por exemplo, aumentou muito. Antigamente tinha que picotar tudo, hoje tem um processador. Antigamente você tinha que espremer a fruta com a mão, depois passar por um coador. Hoje você tem um liquidificador, bateu, valeu já, está resolvido. Tudo muito mais fácil. A gente gosta de praticidade. Até quando a gente não quer fazer comida, a gente vai no aplicativo, pede e vem prontinho já. Fica muito mais fácil. Nem precisa acender o fogão, bota no micro-ondas, já esquentou. Nós gostamos disso em todas as áreas. O problema é que essa praticidade, na verdade, é resultado de um pensamento. Acontece que nós costumamos raciocinar
de maneira pragmática. O raciocínio pragmático é aquele que diz que eu preciso de coisas que funcionem e funcionem bem, e se as coisas funcionam, elas devem ser usadas. Nós aplicamos isso na vida. O problema é quando nós transpomos esse conceito do pragmatismo para a igreja. Quando nós trazemos o pragmatismo para a igreja, nós dizemos que as coisas que funcionam são as coisas que Deus abençoa. Logo, se Deus permite que determinada coisa funcione bem, logo, Deus concorda com aquilo. Nós fazemos isso no que diz respeito, por exemplo, à pregação do evangelho e o crescimento da igreja. No século passado, meados do século passado, alguns pastores começaram a pensar justamente nesse conceito de como fazer a igreja crescer, e ao invés de procurar nas escrituras, por exemplo, como era o modelo que Deus queria para a igreja crescer, buscaram na sociologia o que poderia fazer uma igreja crescer, aplicaram esse método a várias áreas da igreja, e nós tivemos, por exemplo, um cara que a gente estudou aqui há algum tempo atrás, tem até o livrinho dele, sobre métodos de crescimento de igreja. Então, quando nós buscamos coisas que funcionam e achamos que essas coisas que funcionam são as coisas que Deus abençoa, nós cometemos um grave erro. Nem tudo o que Deus quer que nós façamos funciona de forma rápida e prática como nós gostaríamos. Nem tudo o que nós queremos que funcione na igreja de forma rápida e prática e que traga resultados é a maneira que Deus quer que a gente faça. É sobre isso que nós vamos meditar hoje pela manhã, nesse texto de Davi. Eu sei que todos já ouviram a história de como o Senhor matou Uzá, mas nós temos uma série de informações aqui extras, onde Uzá é um adendo no texto. Na verdade, meus irmãos, Davi está comemorando. Tudo está dando certo na vida de Davi. Ele finalmente se livrou de Saul. O livro de 2 Samuel começa com isso, mas ainda havia um foco de resistência, porque algumas tribos, pelo menos 10 tribos, se juntaram ao filho de Saul e a um comandante dele. Mas o Senhor matou tanto o filho de Saul como o comandante. Eu sei que teve muito pecado no meio do processo, mas era vontade de Deus. E durante o período que Davi esteve em Hebrom, ele fez a sua parte, tentou fazer alianças e assim por diante. Mas, com a morte de Isbosete, acontece que todo Israel resolveu se juntar a Davi. E o capítulo 5 descreve todas as vitórias de Davi. Ele fazendo aliança com Israel inteiro e deixando de ser o rei de uma região para se tornar o rei de todas as tribos de Israel. Ele conquistando para si uma cidade que era quase impenetrável, a cidade de Jerusalém, e transformando essa cidade agora na sede do governo. Ele tem reconhecimento internacional do seu reinado. Ele tem uma família que está prosperando e que está crescendo. E o texto terminou a semana passada dizendo que todos os inimigos de Davi foram derrotados. Davi finalmente tem um reino pacificado, não tem mais guerra. Ele finalmente tem um reino pacificado, onde não tem mais inimigos invadindo essa terra. Ele tem uma cidade maravilhosa, onde ele pretende morar, e que inclusive ele ganhou um palácio de presente, porque o rei de Tiro deu um palácio de presente para ele. Mas Davi tinha um pensamento na cabeça. Ele não queria um palácio só para si em Jerusalém, ele queria um palácio para o Senhor em Jerusalém. Ele já planejava construir um templo em Jerusalém. Mais tarde, ele vai descobrir que ele não pode construir esse templo, Deus vai o proibir, mas mesmo assim ele compra o terreno onde vai ser o templo, ele organiza uma arrecadação e deixa todo o planejamento de execução prontinho, de forma que quando ele morre, Salomão vai lá e constrói o templo. Então, ele tem um plano, trazer a Arca da Aliança junto com todo o templo para dentro de Jerusalém. E é esse plano que ele vai colocar aqui em voga. É bem verdade que, quando ele faz esse traslado da Arca da Aliança para Jerusalém, ele não está só pensando na adoração que ele quer centralizar lá em Jerusalém. Isso aqui também é um ato político. Se você for para o texto de 1 Crônicas, capítulo 13, tem logo no versículo 1, dizendo as pessoas que ele convidou. E foi de uma abrangência enorme. O texto nos diz que ele ajuntou
dos filhos de Israel, um número de 30.000. Lá em 1 Crônicas, capítulo 13, ele diz que ele juntou pessoas de todo o território de Israel. Vejam, ele diz assim, consultou Davi os capitães de 10.000 e de 100.000 de todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas com ele nas cidades e nos arredores, para que se reúnam conosco, tornemos a trazer a nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Notem que ele tem um plano, juntar todo mundo. É tanto que o texto que nós acabamos de ler diz que ele juntou 30.000 pessoas. Então não foi um evento escondidinho, só de traslado. Foi um evento político. Ele está juntando Israel inteiro ao redor da adoração. Era isso que unia Israel. Israel era unido ao redor da adoração. Então era um evento religioso, ele estava conduzindo a arca para o lugar que ele queria que Israel ficasse como centro de adoração, mas também é um evento político aqui. Ele está juntando Israel para chegar até lá. E faz muito tempo que a arca está perdida. Para os irmãos se lembrarem um pouquinho, lá em 1 Samuel ainda, quando Eli era juiz em Israel, os filhos de Eli, eles tentaram impor ao Senhor uma vitória sobre os filisteus e levaram a arca do Senhor para a guerra quando não deveriam levar. O Senhor mesmo tinha dito que não ia com eles e eles tentaram obrigar o Senhor levando a arca, e os filisteus derrotaram Israel e ficaram com a arca. Acontece que o Senhor trouxe doença sobre os filisteus. Eles colocaram a arca na frente de Dagon, o seu Deus. Primeiro dia, Dagon com a cara no chão na frente da arca. Levantaram Dagon. No segundo dia, Dagon não só estava no chão, como a cabeça de Dagon tinha sido degolada e o Senhor tinha sido vitorioso sobre Dagon. Além disso, o Senhor colocou uma doença terrível. Alguns dizem que eram os tumores, outros dizem que eram hemorroidas. A gente não sabe ao certo, mas o negócio ficou feio. E eles decidiram testar para ver se era a vontade do Senhor. O teste foi: vamos pegar um carro de boi, colocar a arca em cima, vamos colocar uma vaca com um filhote, vamos soltar essa vaca. É claro que a vaca não vai se afastar do seu bezerro, mas se a vaca se afastar do seu bezerro, logo, como consequência, a gente descobre que é Deus que está nos punindo, é o Deus de Israel que está nos punindo, e nós não vamos mais mexer com esse negócio dessa arca. E foi isso que aconteceu. O texto nos diz que logo depois deles colocarem a arca sobre o carro de boi, o animal partiu diretamente para a região de Israel, especificamente para a região de Judá. A arca estava em Siló, foi levada à presa, foi transportada então pelo animal para Bet-Semes. Ficou em Bet-Semes por um tempo. O que acontece é que depois de Bet-Semes ela foi levada para Kiriat Jearim, e Saul é ungido rei e não tem nenhum tipo de preocupação com relação a isso. Nenhum tipo de preocupação. A arca estava na casa de um homem chamado Abinadab. Abinadab nem sacerdote era, nem da tribo de Levi era. Mas a arca ficou na casa dele e ficou abandonada lá por todo o período de 40 anos, não só o período em que Samuel ainda esteve reinando, mas ficou 40 anos do reinado de Salomão e mais alguns anos depois do reinado de Davi, porque Davi ficou 7 anos e meio reinando só em Hebrom. Então vejam, brincando aí, foi uns 50 anos que a arca está abandonada na casa de alguém, ninguém se preocupou em buscar lá, 50 anos sem culto, sem adoração, sem sacrifício, eles não estavam preocupados com isso. O que é que Davi está querendo? Ele quer reestruturar a adoração, ele quer fazer com que o povo de Deus volte a adorar, ele quer transportar os utensílios do templo, do tabernáculo que está em Siló para Jerusalém, e ele quer trazer a arca da aliança que estava em Obed-Edom para cá, para Jerusalém também. E aí entra o processo, versículo número 2. O povo gostou da ideia. Gente, faz muito tempo que não tem culto. Eles queriam isso. E o texto nos diz que eles se organizaram, versículo número 2, se dispôs o povo, todo mundo, foi para Baalá de Judá. Isso aqui é uma coisa interessante, porque quando a arca
voltou por meio dos animais, não voltou para o lugar onde ela estava antes, que era o templo onde Eli estava servindo. Voltou para Judá, para a tribo de Judá, e ficou dentro da tribo de Judá esse tempo todinho, já numa indicação que o Senhor queria morar dentro da tribo de Judá. Davi, então, junta todo mundo, mas eu quero que você preste atenção no versículo número 2. Porque o versículo número 2, de repente, gasta um monte de palavras para falar sobre a arca. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá. Para quê? Para levarem de lá para cima. Veja, eles estão subindo a montanha em direção a Jerusalém, para levar para cima a arca de Deus. Aí vem primeiro, sobre a qual se invoca o nome, Hashem, o nome. Aí demais, o nome do Senhor dos exércitos. Terceiro, que se assenta acima dos querubins. 3 expressões para falar só da arca. O que era a arca? Uma caixa de madeira. Era isso. Era uma caixa de madeira, não era tão grande assim, uns 80 centímetros mais ou menos, lá, estreitinha assim, também o que tinha de largura tinha de altura. Ela era banhada a ouro, bem verdade, era coberta de ouro. Dentro da arca tinha maná, tinha o cajado de Arão, as tábuas da lei. Mas em cima tinha uma tampa, essa tampa era toda de ouro. Aí sim, era uma tampa de ouro que ficava fechando essa arca, e em cima dessa tampa ele tinha 2 querubins com as asas voltadas para o centro, olhando para o centro da arca da aliança. Essa arca, ela apontava para a própria figura de Cristo. Ele é aquele que é o propiciatório. O apóstolo Paulo usa essa expressão, que era o nome que se dava para a tampa. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, propiciatório, que era o nome da arca, aponta justamente para Cristo. Mas aqui em especial quer mostrar toda a glória e poder que estava nesse objeto. Não era um objeto simples. Ele não podia ser tocado. O texto de Números diz isso com todas as letras. Números do capítulo 4 diz que ele não poderia ser tocado. E não só em Números capítulo 4, capítulo 1, versículo 51, capítulo 4, versículo 1, depois capítulo 15, depois versículo 15, depois versículo 20. O tempo todo dizendo, ninguém encosta. Como é que se transportava um negócio que ninguém pode encostar? Basicamente, a arca na madeira tinha 2 argolas de ouro de cada lado. Então eles vinham com 2 varas grossas de madeira, também banhada a ouro, pegavam essas varas, enfiavam pelas argolas, 4 levitas, 4 sacerdotes, um colocava de lado no ombro, como se faz com o andor, e aí então a arca era assim transportada. Mas ninguém podia botar a mão na arca, ninguém podia nem olhar para dentro, porque da vez que eles olharam para dentro, morreu todo mundo. Então nem olhar para dentro podia, ninguém podia nem encostar nela. Qual é a ideia aqui? É que um objeto que apontava diretamente para a grandeza e para a majestade de Deus. É por isso que é dito, ali se invoca o nome. Era ali que era feito a propiciação. Era ali que o sangue era derramado para perdão de Israel. Era ali que era consumado o sacrifício. O sacrifício valia quando o sangue chegava ali. Era aquele lugar onde Deus perdoava. Era ali onde a ira de Deus era derramada, ao invés de sobre o povo. O Deus dos exércitos estava entronizado entre esses querubins. Ali era o trono de Deus. Era o próprio lugar de habitação do Senhor. Ali era a plenitude da divindade. Era naquele lugar que o Senhor estava reinando. Todo cuidado na hora de transportar. Todo cuidado na hora de transportar. Mas aí vem o versículo de número 3. O versículo número 3, meus irmãos, nos passa desapercebido por causa do texto seguinte, mas ele passa desapercebido de uma forma muito terrível. Porque o texto diz assim: puseram a arca de Deus num carro novo. Aí, pastor, qual o problema nisso? Vejam, no texto hebraico, quando você tem repetição de uma informação, você tem que ter cuidado muito com ela.
porque o que ele está fazendo é colocando essa informação em negrito. Então, basicamente, o que ele fez aqui é: o carro era novo. Olha o final do versículo. Ele está dizendo que guiavam o carro novo. O versículo começa e termina dizendo: o carro era novo. O carro era novo. Como assim o carro era novo? A forma de transportar a arca tinha duas regras básicas. Primeiro, ninguém encosta com aquelas varas enfiadas nas argolas. Segundo, quem transportava eram os sacerdotes, eram levitas, que eram escolhidos justamente para transportar. Todo o equipamento, em Números capítulo 4 vai mostrar isso, todo o equipamento do templo tinha um jeito certo de transportar. Então eles tinham um jeito certo de desmontar, para não morrer no processo, porque se desmontasse tocando num lugar que não podia, morria. Ninguém podia encostar, só quem podia tocar nos objetos do templo eram os sacerdotes, então não podia pedir ajuda para ninguém, só os sacerdotes, só os levitas mexiam com aquilo ali. E cada objeto tinha o seu jeito de transportar, o lugar onde ele deveria ir, o jeito de levar. Já imaginou? Levava-se vigas de madeiras enormes, levava um monte de talheres, de pratos, de copos, de coisas desse tipo, porque tinha muita tralha mesmo. Algumas de bronze, algumas de ouro, tudo, levava tudo. Tinha os pinos que encaixavam, porque todas as madeiras eram desmontáveis, então tinha os pinos que encaixavam, eles levavam tudo, todo o tecido, toda a pele, levava tudo, o tempo inteiro. Então tinha regras para transportar. Mas, lá em 1 Samuel capítulo 6, os filisteus inventaram um jeito diferente de transportar, muito mais prático. Porque, ao invés de estar 4 homens carregando uma arca pesada, com a tampa de ouro nas costas, por que não colocar em cima de um carro de boi? Muito mais prático. Davi, então, tem a brilhante ideia de achar que praticidade é uma excelente maneira de lidar com isso aqui. Qual é a maneira mais prática de levar a arca? Subindo uma ladeira terrível até chegar em Jerusalém. Bota num carro de boi. A gente bota no carro de boi, coloca a arca lá em cima e ela vai bonita, pomposa, com um carro de boi sendo arrastada. Segundo, quem deve levar a arca? Eram os sacerdotes, eram os levitas que deveriam levar a arca. Mas aqui não. Foram escolhidos os filhos de Abinadab. Olha as expressões. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, na parte lá de baixo, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab. Quem é Abinadab? Abinadab não é sacerdote, não é da tribo de Levi. Mas quem é que está levando a arca? 2 homens. Economizaram mão de obra, porque ao invés de 4 só vai 2. E aí então, Aiô e Uzá vão levar a arca do Senhor. Versículo 4. Levaram-no com a arca da casa de Abinadab, que estava no outeiro. Aiô ia adiante da arca. 2 vezes a mesma informação. Os versículos 4 e 3 são iguais, notou? Levaram da casa de Abinadab. Quem ia com eles era Aiô adiante da arca, porque ele está guardando Uzá para falar sobre ele depois. Pegaram um carro de boi, colocaram a arca em cima, era um jeito prático, fácil de conduzir, ninguém ia pegar peso, ia ser muito mais rápido o transporte. Leva o carro de boi até lá em cima, só precisa de 2 homens. Eles já passaram esses 50 anos cuidando da arca, logo, eles sabem mexer com a arca, não é? 50 anos estava na casa deles e nunca ninguém morreu. Logo, eles sabem mexer com a arca. Coloca Uzá e Aiô para conduzir. Aiô vai na frente, guiando os bois. Uzá vai atrás, conduzindo o carro. É isso que eles vão fazendo. Um na frente, outro atrás. Era assim que se conduzia um carro de boi. Todo mundo conduzia um carro de boi desse jeito. Vamos conduzir, então. Olha a festa. Versículo 5. Quanto entusiasmo, quanta alegria. Está todo mundo feliz da vida. É uma festa, são 30.000 pessoas, meus irmãos. É muita gente nessa festa. Todo mundo comemorando. Davi, então, está uma alegria só. A gente vai ver isso na semana que vem, no final do livro, no final do capítulo. Davi está numa alegria só. Davi, então, em toda a casa de Israel, alegravam-se perante o Senhor. Quanto entusiasmo, quanta felicidade. Eles estão adorando a Deus.
Eles estão adorando o Senhor. O Senhor finalmente terá de volta a arca no lugar certo. O templo vai funcionar. Vai ter sacrifício de novo. Vai funcionar. Que felicidade. Um monte de instrumento. Contrataram uma banda fantástica. Porque olha a quantidade de coisa que tem aqui. Instrumentos de pau de fauna, harpas, saltério, tamboris, pandeiro. A zoada está grande. Todo mundo cantando e dançando. A gente vai descobrir mais na frente. Uma festa imensa. Está todo mundo muito feliz, adorando a Deus. Você pode dizer, está dando tudo certo. O método é bom, de transporte. Os meninos não precisam ser sacerdotes porque eles não estão chegando nem perto da arca. A gente está levando e está andando mais ligeiro, a gente vai chegar mais rápido lá em Jerusalém. A festa está rolando, está todo mundo adorando, cantando, a felicidade está grande, a banda está tocando, tudo muito bem, até que o versículo 6. E aí, meus irmãos, a gente precisa entender aqui. Não tem entusiasmo de adoração que substitua a obediência. Não tem alegria de culto que substitua fazer do jeito que Deus quer. Pode ter o culto mais animado do mundo, mais empolgante e feliz. Todo mundo pode cantar belíssimamente. Pode ser o culto mais bem organizado que você já ouviu. Se não for do jeito que Deus quer, vai dar muito errado. Porque o texto nos diz que eles estavam subindo e quando chegaram na eira de Nacon, Uzá estendeu a mão à arca de Deus e a segurou. Por que esse rapaz tocou na arca? Boa intenção. O coração dele era amoroso. Ele viu a arca caindo. Porque o que aconteceu? Versículo 6. Os bois tropeçaram. Os bois tropeçaram. O método de Davi, que parecia muito bom, prático, muito bom, ia facilitar muita vida, mostrou uma falha. A falha foi, os bois tropeçaram. Tinha pedra no caminho. Os bois escorregaram. E não, os bois escorregaram, o carro de boi pendeu. Quando o carro de boi pendeu, a arca foi cair, ia cair. Uzá estava lá atrás, porque Aiô estava conduzindo os bois. Quem vinha atrás, segurando o carro de boi, era Uzá. Quando Uzá viu que a arca ia escorregar, ia cair, ele não podia deixar a arca do Senhor cair. A arca do Senhor era o lugar onde se invoca o nome. A arca do Senhor era onde se invoca o nome do Senhor dos exércitos. A arca do Senhor é onde o Senhor se assenta entre os querubins. Ele não pode deixar que ela se espatife no chão. Ele segurou a arca para ela não cair. Boa intenção. Um rapaz cuidadoso. Um rapaz que queria fazer a coisa certa. Mas, versículo 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. É a mesma imagem lá do texto de Números, quando diz que a ira do Senhor se acendeu contra Nadab e Abiú. A imagem lá de Nadab e Abiú é como se tivesse saído um raio de dentro do templo e acertado os dois e eletrocutado os dois de uma vez só. Provavelmente é essa imagem do fogo em Israel, do fogo que acende o holocausto. Era raios atingindo. Então esses camaradas lá provavelmente foram eletrocutados dentro do templo porque trouxeram fogo estranho para a presença do Senhor. Aconteceu a mesma coisa com Uzá aqui. O texto diz que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Por que a gente acha que pode ter sido um raio ou alguma coisa do tipo? Por causa do versículo 8. No versículo 8 vai dizer que o Senhor irrompera contra Uzá. E a palavra que vai ser dada ao lugar onde aconteceu, Davi chama aquele lugar de Pérez Uzá. A palavra Pérez pode significar arrombar, abrir uma brecha. O Senhor provavelmente estourou
Uzá no meio. Ele abriu um buraco no meio de Uzá, com um raio. Foi isso que ele fez. Ele encostou na arca e ele foi estourado. Abriu-se um buraco no meio dele. Foi isso que o Senhor fez. Por que o Senhor fez isso? Deus não podia ter dado um desconto? Não é? Rapaz, Davi foi um estúpido em arranjar um método que ele achou que era bom, mas não era. Uzá estava cheio de boa intenção. Porque Uzá só queria que a arca não caísse, não é? Notou que a gente está raciocinando de forma pragmática? Como é que Deus raciocina? A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali. Ali aparece 2 vezes. Ou seja, não foi 2 passos depois. Ele não deu um passo. A ira do Senhor se acendeu e Deus o feriu ali por esta irreverência. Irreverência. Irreverência é um comportamento inadequado diante de alguém ou em determinada circunstância. Isso é irreverência. É um comportamento desajustado para a ocasião. O que ele teve foi um comportamento ofensivo contra Deus. E foi tão ofensivo contra Deus, porque ele desobedeceu uma ordem expressa: ninguém pode tocar na arca. Se um sacerdote não podia tocar na arca, imagine alguém que não era um sacerdote. Tocou na arca, foi irreverente, não estava pronto para fazer esse trabalho, encostou na arca por causa da irreverência. Mas eu estou na casa do pai. Já viu essa? Na casa do meu pai, a fartura de alegria. Eles estão felizes. Eles estão felizes. Mas quem diz que na presença do Senhor ele admite irreverência? Quem disse que na presença do Senhor ele admite fazermos as coisas do jeito que a gente acha que deve? E que o nosso comportamento não faz diferença nenhuma? Quem disse isso? Quem te disse mentiu. Porque o texto está dizendo que o Senhor não admite irreverência na presença dele. Aí eu danço na presença do Senhor. Experimenta. Vai. Tenta. Planta bananeira na presença do Senhor. Tocou na arca. Irreverência. Não fez do jeito que Deus queria. Deus abriu um buraco no peito de Uzá. Sabe o que é pior? A gente finda achando que a praticidade na adoração ao Senhor deve vir antes da obediência. Pastor, mas se a gente fizer assim, vai ficar muito mais prático. Pode ser. Vai funcionar melhor. Pode ser. Pode ser que funcione melhor. Pode ser que seja mais prático. Mas não é essa a pergunta que o crente faz na hora de adorar. A pergunta que os crentes fazem na hora de adorar é: como é que o Senhor quer? Como é que Ele quer? Mas o método dele é muito antiquado. O jeito dele não funciona. Dá um trabalhão. É pesado, é chato, é monótono. Meu irmão, te vira. A irreverência não é admissível na presença do Senhor. Porque a arca era o trono do Deus dos exércitos. Como é que as pessoas reagem quando Deus não gosta do que elas estão fazendo? De 2 maneiras, versículos 8 e 9. Primeiro, Davi se desgostou. Acabou o clima. Acabou o clima, ficou aquele climão. A festa estava rolando solto, todo mundo adorando e tal, cantando diante do trono. Até que no versículo 8, acabou assim. Hoje não é mais um dia de festa. Acabou a música, não deu. O texto diz que desgostou-se Davi perante o Senhor. O que é triste aqui é que ele ficou desgostoso com Deus. Porque nós achamos que os nossos métodos são tão bons que Deus deveria dar crédito para a gente. O jeito que a gente faz, Senhor, foi excelente, a gente fez muito bem. Por que você não aceitou? Que coisa, que ingratidão. Né? A gente fez tudo bonitinho, tudo certinho, a gente fez o nosso melhor. A gente fez o nosso melhor. Davi fica desgostoso com
Deus. Por que ele ficou desgostoso com Deus? Porque Deus matou Uzá, porque Deus irrompeu contra Uzá. Ele até batizou o nome do lugar, para que todos se lembrassem, naquele lugar, Deus furou um buraco em Uzá e o matou. Para que todos lembrassem disso. Mas eu quero que você note que quando o povo de Deus adora do jeito que acha que é mais fácil e mais prático, e Deus não aceita, eles começam a dizer que é chatice do povo. Fica desgostoso. E hoje você tem uma oferta muito grande, porque Deus não chega aqui dizendo, não estou gostando do que vocês estão fazendo. Ele espera que a gente descubra pela palavra. Mas aí eu vou buscar uma igreja que faça diferente. Eu vou procurar uma igreja que seja um culto mais animado, mais bonito, mais bem feito, que tenha um negócio mais bonito, uma preferência, umas cores bonitas, porque aqui até as lâmpadas diferentes uma da outra, eu queria pelo menos umas cores diferentes, né? Quando fosse pregar, baixasse a iluminação da igreja, botasse uns holofotes em cima do pastor, ficava muito mais bonito. Na hora que ele estivesse falando sobre o céu, quem sabe um gelo seco, para todo mundo ficar com aquela sensação boa, não é? Enquanto eu estivesse pregando, Saulo ia ficar aqui dedilhando uma música suave, para que todo mundo ficasse mais compenetrado, não era uma coisa mais bonita, não era? Ficava legal de ver e tal. Quem sabe, né? Se o pastor fosse mais bonito também, funcionasse. Mas não, meu filho. Não, você está desgostoso porque você acha que o seu jeito é melhor do que o jeito de Deus. Porque acha que o seu jeito é mais prático que o jeito de Deus. Porque acha que o seu jeito era melhor do que o jeito de Deus. Davi ficou desgostoso com Deus. O que nos leva a uma segunda atitude. Quando a gente faz a adoração do jeito da gente e Deus não recebe. A gente fica com medo de Deus. E a gente acha que isso é ruim. O texto diz assim, temeu Davi o Senhor naquele dia. Davi ficou com medo. Por quê? Olha a enrascada que Davi se meteu. Rapaz, olha o troço que eu estou trazendo para ser meu vizinho. Quem quer ser vizinho do negócio desse, cara? É perigoso demais. Eu estou morando em Jerusalém. Tá bem, eu queria a arca lá do vizinho meu. Mas, rapaz, ele mata a gente e deixa um buraco no meio. O negócio é perigoso. Ele ficou com medo de Deus. Ficou com medo de Deus. E por conta disso, olha a pergunta que ele faz. Como virá a minha arca do Senhor? Como é que eu vou trazer esse negócio para perto de mim? Eu tenho medo. Meu irmão, sabe qual é a melhor atitude que nós devemos ter para com Deus em adoração? É medo. É excelente atitude. Não é ruim, não. Não é ruim, não. Porque o nosso Deus, ele é fogo consumidor. O nosso Deus, meus irmãos, não é alguém com quem se brinca. Não é alguém com quem você pode levar na baia, na brincadeira. Não é assim. A adoração ao Senhor é uma coisa muito séria. Eu não posso achar que eu devo fazer do meu jeito, da forma como eu desejo. Afinal de contas, vai ficar bonito, vai ficar legal. O Senhor nos leva a pensar aqui a necessidade do temor. Não no sentido de que eu devo ter medo de Deus para me afastar dele, como foi Davi. Porque Davi fez uma bobagem aqui. Ele descobriu finalmente que precisa de reverência para adorar a Deus. Ele descobriu finalmente que tem que fazer as coisas do jeito certo. Mas ele ficou com medo. Ele ficou com medo. Não quero mais não. Desvia o caminho. Versículo 10. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Acaba o projeto. Projeto levar a arca para Jerusalém. De jeito nenhum. O que a gente faz? Leva para a casa de Obed-edom. Leva para a casa de Obed-edom. Sobrou para esse coitado aqui. Está ruim, não é? Só que não. Em 1 Crônicas, capítulo 15, vai nos dizer que Obed-edom era da tribo de Levi. Ele está entre os sacerdotes que vão trabalhar na casa do Senhor em Jerusalém. Ele era um levita. Tinha as qualificações para trabalhar com a arca. Davi não quer mais a arca em Jerusalém. Ela é perigosa. Ela é perigosa. O que a gente faz? A gente vai agora mandar para outro lugar. Manda para a casa de Obed-edom. Ai, meu Deus do céu. Agora eu tenho um desespero. Eu tenho a arca da aliança dentro lá aqui de casa. Vai morrer todo mundo. Vai ser uma bagaceira. Vai ser igual a terra lá dos filisteus. Todo mundo vai ficar doente. Não, versículo 15. Aliás, versículo 11.
ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. Só ficou 3 meses. Porque Davi vai fazer do jeito certo. Vá comigo lá para o capítulo 15 de 1 Crônicas. Davi entendeu exatamente onde estava o erro. 3 meses depois, Davi vai voltar. Davi entendeu onde estava o erro. Aí diz assim: fez também Davi casas para si mesmo na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. E disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os... Ele aprendeu. Opa! Ninguém pode levar a arca de Deus senão levitas, porque o Senhor os... Boi não está eleito para levar a arca. Filhos de Israel não são eleitos para levar a arca. Só levita pode levar a arca. E eles foram escolhidos para levar a arca e servirem a Deus para sempre. E aí o que ele vai fazer? Davi reuniu todo o povo de Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor do seu lugar que eu tinha preparado, e reuniu, e aí está todo mundo que ele reuniu para subir com a arca. Ele aprendeu. Mas por que ele agora está disposto a trazer? Porque o problema não é a presença de Deus. Olha o que a presença de Deus faz na casa de Obed-edom. Por 3 meses, o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Lá na frente, lá em 1 Crônicas, quando for falar de Obed-edom e for falar sobre Obed-edom como sacerdote, vai dizer que Obed-edom teve vários filhos que também eram sacerdotes e que também foram servir em Jerusalém junto à arca do Senhor. E o texto diz que ele tinha vários filhos porque o Senhor o abençoou. O que o Senhor fez aqui foi a família de Obed-edom crescer. O Senhor fez com que houvesse aqui dentro da casa de Obed-edom a fertilidade. O Senhor deu vários filhos para Obed-edom enquanto a arca estava aqui. Que coisa bonita. O texto diz que não era a arca, era a maneira como se estava fazendo na presença de Deus. A arca, ela é abençoadora. Ela faz a casa ser abençoada. Mas Deus não admite que seja feito de outro jeito, a não ser o jeito dele. É por isso que Davi diz: quem leva são os sacerdotes. Levitas, por favor, vocês levam. Como? 2 varinhas enfiadas nas argolas, 4 pessoas, coloca nas costas e traz. Do jeito que tem que ser. É assim que o Senhor quer. É prático? Não, não é prático. É pesado, vai dar trabalho, vai ser lento. Não tem jeito. Você vai descobrir a semana que vem que Davi ainda fez questão de ser mais lento ainda, porque ele agora não tem nenhuma pressa a partir de agora. Praticidade ele colocou por abaixo. Versículo 13. Que quando eles levaram a arca do Senhor, tinham dado 6 passos, sacrificavam um boi e um carneiro cevado. 6 passos, parou para adorar. Sem pressa agora. Sacerdotes levando. Deus não quer praticidade, Deus quer obediência. Deus quer obediência. Que desafio nós temos, meus irmãos, hoje, quanto adoradores? A gente quer ser prático, não é? A gente quer que as coisas funcionem muito mais fácil no templo. Ficaria muito melhor, não é? Se a gente fizesse determinadas coisas, talvez funcionasse bem. Se a gente fizesse determinadas coisas, talvez a gente já tivesse até se mudando daqui, porque não cabia mais o tanto de gente. Teria sido muito bom, muito fácil, não é? Porque o mundo fica nos dizendo que nós temos que ser pragmáticos. E a igreja, ela finda sendo tentada a ser pragmática no serviço ao Senhor. E, meus irmãos, o Senhor não tem nenhum interesse em ser pragmático. Ele não está procurando saber o que você acha que funciona melhor. Ele está interessado em dizer a você como é que Ele quer as coisas. Isso funciona no culto, isso funciona na pregação, isso funciona no evangelismo, em qualquer área da igreja, funciona do jeito que Ele
quer, não do jeito que a gente acha que quer. Toda vez que os homens tentaram criar um método mais prático, eles destruíram a igreja em seguida. Tentaram no século passado criar um método de crescimento da igreja. A única coisa que eles conseguiram foi inflar a igreja e trazer o mundanismo para dentro. Destruíram as igrejas logo em seguida, porque elas enchiam e logo em seguida se esvaziavam e ficavam pior do que eram antes. Tentaram mudar o método de pregação, ainda tem muito isso. O pessoal coloca um banquinho com um copinho d'água, com um computador aberto e uma caneca, todos sentados para comunicar a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus não pode ser assim. Deu muito errado, o povo de Deus não obedece essa mensagem. Tentaram dizer que a mensagem deveria ser adaptada às necessidades das pessoas, de forma que eu deveria pregar só o que as pessoas querem ouvir, criar a teologia coach. Beleza, funciona, mas não salva ninguém. Notem, Deus tem o seu jeito que Ele quer que a pregação seja. Bota um filme, pastor, porque uma imagem fala mais que 1000 palavras. Deus disse que tinha que ser por meio de um discurso, e discurso de uma pessoa falando e todo mundo ouvindo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus criou esse método, Ele quer que seja assim. Você pode ter um método melhor, Deus quer que seja assim, um discurso, para que enquanto se faz a palavra, o Senhor produz a modificação. Ele quer um culto do jeito dele, não interessa como você acha que ficaria melhor, não interessa como você acha que ficaria mais bonito, mais arrumado, Ele quer do jeito dele. Entusiasmo não substitui obediência, praticidade não substitui obediência. O Senhor quer que nós façamos do jeito que Ele quer. Pode ser meio monótono? Pode. Mas e daí? É do jeito que Ele quer. Pode ser meio não muito prático? Dá um pouco de trabalho? Pode, mas tem que ser do jeito que Ele quer. Porque quando o povo de Deus resolve fazer as coisas do seu jeito, sendo pragmático, a única coisa que eles conseguem é desgosto de Deus. Porque eles vão ficar chateados com o Senhor. Porque o Senhor simplesmente não vai receber adoração. Eles vão temer a Deus de forma errada, se afastando de Deus. Porque eles acham que o problema foi Deus que foi chato. Eles vão se afastar por medo de Deus, por chateação de Deus. Mas Deus, Ele é abençoador onde Ele estiver, sendo adorado e servido do jeito que Ele quer. Não é a presença dEle, é a nossa irreverência. Esse é o nosso desafio hoje, meus irmãos. Reverência na presença do Senhor. Reverência na presença do Senhor. Porque o Senhor quer ser servido e adorado do jeito dEle. Não ache que o seu jeito é melhor, porque não é. Não pense que sua praticidade serve para adoração e para o serviço ao Senhor, porque não serve. O Senhor espera de você obediência, fazendo do jeito que Ele quer. O pragmatismo vai querer te ensinar, vai querer te dizer como é que você tem que fazer para servir a Deus. Não caia nessa. Busque saber qual é a vontade do Senhor, para depois não estar desgostoso e atemorizado, para que você seja abençoado, você e a sua casa, pela presença de Deus com você. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, perdoa a sua igreja, Senhor, porque nós achamos que os nossos métodos são melhores. Que arrogância! Nós achamos, meu Deus, que a forma como o Senhor prescreve é antiquada, é ultrapassada, é pouco prática, é enfadonha. Meu Deus, quanta arrogância nós temos diante do Senhor. Perdoa-nos, ó meu Pai. Perdoa, meu Pai, porque nessa nossa arrogância nós manchamos a Tua adoração e manchamos o serviço ao Senhor. Por isso, meu Deus, dá-nos graça, para que venhamos ao Senhor louvá-lo e adorá-lo com entusiasmo. Louvá-lo e adorá-lo com animação, mas sem perder a reverência. Porque nós queremos fazer exatamente do jeito que o Senhor quer e não do jeito que a gente acha que ficaria melhor. Ajuda-nos nesse sentido, meu Pai, no nome de Jesus. Amém.